Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso, chegando com mais uma palavra de Deus nesse dia que se encontra em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13 a seguir, amém? Fica conosco aqui no YouTube. Irmãos, quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Deus é tão bom, irmão, que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Fica conosco que Deus tem uma palavra para você nesse dia. Amém? Aleluia. Então vamos para a palavra de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 13. Aleluia. E, aleluia, o versículo 1 já começa falando assim: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Aleluia. E no versículo 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 3 vai falar, né? Aleluia, Senhor. Também vi uma de suas cabeças como se foi ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aleluia. E no versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E no versículo 5 também fala: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Ó Senhor da glória. No versículo, meus irmãos, no versículo 6 não é diferente, fala assim: E abriu a boca em blasfêmias contra a Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. No versículo 7 também fala: Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e línguas, e nação. Aleluia. E no versículo 8 também vai falar que adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor da glória. No versículo 9 vai falar: Se alguém tem aleluia. No versículo 9: Se alguém tem ouvidos, ouça. Aleluia. No versículo 10: Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Aleluia, Senhor. E também no versículo 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aleluia.
Glória a Deus. No versículo 12, irmãos, aleluia, glória a Deus, vai falar: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela a habitavam adorasse a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, 13 também fala que operavam grandes sinais, de maneira que fazia a terra descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Aleluia, Senhor. E no versículo 14 também fala que, e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganavam os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem e uma besta que recebera a ferida da espada e vivia. Oh, Senhor. Meus irmãos, no versículo, aleluia, 15 vai falar: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E no versículo 16, irmãos, olha só comigo: e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, aleluia, porque no versículo 17 fala, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ó Senhor da glória. Sinal do Apocalipse está se cumprindo, irmão. E o versículo 18, meus irmãos, também, aleluia, vai falar assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, 13, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 18. Capítulo 13, vamos agora para o capítulo 14, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 14. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Capítulo, aleluia. Capítulo 14 e o versículo 1 começa assim: e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 também vai falar: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvia era como de artistas que tocavam as suas harpas. Aleluia. E no versículo 3, aleluia, glória a Deus, também, aleluia, vai falar no versículo 3 que e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos,
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Aleluia. E o versículo 4, irmão: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Deus lindo, Deus maravilhoso. Porque no versículo, aleluia, 5 também, irmãos, vai falar no versículo 5 que, aleluia, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6, e viu outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 também fala, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia, Senhor. Oh Deus poderoso. Meus irmãos e irmãs, no versículo 8 vai falar assim: um segundo anjo nos seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E no versículo 9 também não é diferente, que fala assim: seguiu ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, aleluia, Senhor. No versículo 10 fala: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será tormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aleluia. No versículo 11, irmãos, também, aleluia, glória a Deus. No versículo 11 fala que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não teme repouso nem de dia e nem de noite o que adoram a besta e a sua imagem. Tem aqueles que recebem o sinal do seu nome. E no versículo, aleluia, 12 também vai falar: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia. E no versículo 13 não é diferente, que fala assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Aleluia. E no versículo 14, irmãos, aleluia, não é diferente. Vamos para o versículo 14, aleluia, que fala assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 15 também vai falar:
E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Ó Senhor. No versículo 16, irmãos, não é diferente, fala assim: então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. E no versículo 17 também vai falar que ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, no qual também tinha uma foice afiada. Aleluia. No versículo 18, olha só, irmãos, que vai falar: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Oh Senhor. No versículo 19, aleluia, e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. Aleluia, Senhor. E o versículo 20, irmão: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 20. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 20. Aleluia, glória a Deus. E o capítulo foi o 14. Agora vamos para o capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15 de Apocalipse. Aleluia. Deus é bom, Deus é tão poderoso. Aleluia, Senhor. Vamos, irmãos, para Apocalipse, capítulo 15, e o versículo 1 já começa falando assim: vi no céu a outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E no versículo 2: e vi como que um ar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinha uma harpa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, no versículo 3 também não é diferente, fala assim no versículo 3, aleluia: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Aleluia. No versículo 4 também não é diferente, fala assim: quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão
diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 5, meus irmãos, também vai falar, aleluia, no versículo 5, aleluia, aleluia, Senhor. No versículo 5, depois disso olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho do céu. Aleluia. No versículo 6 também fala que eis saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho púrpuro e esplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Aleluia. E no versículo 7 também fala que um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O Senhor maravilhoso. Aleluia. E no versículo 8, irmão, também vai falar que, aleluia, e o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Agora vamos para o capítulo 16. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 16 de Apocalipse. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Apocalipse capítulo 16, capítulo 16, o versículo 1 já começa falando assim: e ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o versículo 2 também fala que então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aleluia, Senhor. E o versículo 3, irmãos, também vai falar, aleluia, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. E aleluia, glória a Deus, o versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Aleluia. E o versículo 5 fala que e ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Aleluia, Senhor. No versículo 6, aleluia, no versículo 6 vai falar assim: porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, eles o merecem. Aleluia, Senhor. No versículo 7 também fala que ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aleluia. No versículo 8 fala:
o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Aleluia, Senhor. No versículo 9, irmão, vai falar assim: e os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, e tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar impor. Aleluia. E no versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as tuas línguas. Aleluia. E no versículo 11, irmãos, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ó Senhor da glória. E no versículo 12, irmãos, também vai falar, aleluia, vai falar assim no versículo 12: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua árvore secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aleluia. E o versículo 13, irmãos: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair em 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E o versículo 14 também vai falar que, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória. E no versículo, aleluia, 15 também não é diferente. Vai falar, aleluia, assim no versículo 15: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 16 também vai falar que eles os congregaram com um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aleluia. No versículo 17, irmãos, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: está feito. Aleluia, Senhor. No versículo também 18, irmão, aleluia. No versículo 18, aleluia, glória a Deus, olha só que vai falar: e houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremotos, o qual nunca ouvira desde que há homens sobre a terra. Terremoto não tão forte, tão grande. Aleluia. No versículo 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar um cálice do vinho do furor da sua ira. Aleluia, Senhor. E o versículo 20, irmãos: todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Aleluia, glória a Deus. No versículo 20, vamos repetir: todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 21, irmãos: e sobre os homens caiu do céu
uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 21. Amém? Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Fique conosco.